Olá, uma excelente segunda para você. Mais um sermão da segunda-feira. É um grande prazer. Terceira pregação aqui que fazemos juntos no YouTube, no canal da Via Veritas Vita. Hoje, o nosso tema, como está escrito aí embaixo, é dominando os nossos sentimentos. Como governar o nosso coração diante das dificuldades que eu e você invariavelmente vamos enfrentar nas nossas vidas. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora em Provérbios 25, versículo 28. Provérbios fica mais ou menos no meio da sua Bíblia, depois de Salmos, antes de Eclesiastes. Provérbios 25, 28 nos diz assim: Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Essa versão aqui é a NVI. Nós temos ainda algumas Bíblias, né, que trazem a seguinte versão, que como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Conter o seu espírito. Espírito no Antigo Testamento, quando nós pensamos no hebraico antigo, é ruar. Ruar não se refere aqui ao espírito no sentido metafísico, como uma alma ou a nossa parte imortal, aquilo que está desatrelado da nossa natureza de carne humana. Não. Fala a respeito do domínio das nossas emoções do interior humano. Aqui, espírito ou dominar-se aponta para autocontrole, dureza de caráter. E a imagem aqui dessa passagem é simples. Uma cidade sem muros num mundo antigo. Uma cidade sem muro no mundo antigo era uma cidade vulnerável. Uma cidade que estava sujeita a qualquer ataque de uma tropa e de um exército estrangeiro que queria dominar e saquear aquela cidade. E da mesma forma, a nossa vida, a minha, a tua vida, uma vida sem domínio de raciocínio, uma vida que, pelo contrário, é dominada por todas as nossas emoções, fica exposta. O medo domina. A ira vai controlar suas ações. A tristeza vai te paralisar. A ansiedade vai corroer o seu ânimo a longo prazo. Esse é o poder das emoções em todos nós, não é? E nós vivemos hoje, num tempo específico da nossa cultura, de um coração incontinente. E o que isso significa? Significa que você deve ficar seguindo as suas emoções, que são muitas vezes passageiras, em siga o seu coração o tempo inteiro. Mas a Bíblia nos chama para uma posição distinta, uma posição de governe o teu coração, não apenas siga os seus sentimentos. O mundo por aí trata os nossos sentimentos como autoridade máxima na nossa tomada de decisão. E a palavra trata os sentimentos como algo que precisa ser colocado sobre uma régua da disciplina, a régua da virtude. E é nisso que eu e você devemos nos basear antes de tomar qualquer atitude, não num sentimento que pode ser transitório. A gente pode estar aqui ou pode estar lá, porque o nosso coração é muito frágil, ele é muito inclinado as circunstâncias que nos cercam, não é? Abra sua Bíblia aí em Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 9. É dito assim: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Né? Ou ainda, em algumas outras versões, quem o conhecerá? O coração, ele é a fonte do engano na nossa vida. E ele é facilmente influenciado, como eu disse, pelas circunstâncias, pelo derredor, pelo pecado, pelas tentações e muitas vezes até pelas vozes externas, ouvidos que damos a outras pessoas que têm interesses avessos, alheios aos nossos. Quantas vezes eu e você decidimos as coisas na nossa vida, muitas vezes decisões importantes, com base nos sentimentos e depois nós nos arrependemos? Diversas vezes. Eu poderia citar exemplos concretos da minha vida, de vezes que eu tomei atitudes de maneira súbita e ali, logo na sequência, ou um tempo depois, me arrependi, porque fui tomado de forte emoção para tomar uma decisão. O medo vai te impedir de confiar. A ansiedade vai roubar a sua paz. A ira
vai levar você a dizer coisas, a ter determinadas atitudes que vão ferir as pessoas ao seu redor. A tristeza prolongada, que muitas vezes se torna depressão, pode te conduzir ao desespero, à desesperança. E sentir, é muito importante dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas levam as coisas a ferro e fogo, né? Sentir não é pecado, né? Jesus mesmo chorou. Jesus mesmo sentiu compaixão, ele se indignou. Não foi ele que fez um azorrague, que é um chicote, e bateu nos vendilhões do templo? Ele se indignou. Ele teve uma angústia mortal no Getsêmani, antes de ser entregue ali aos soldados do Sinédrio, para depois ser condenado e morto. Mas ele nunca foi governado pelos sentimentos dele naqueles momentos. Pelo contrário, o tempo inteiro, inclusive no Getsêmani, Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, se for da sua vontade, que ela se cumpra. Que a sua vontade seja maior do que a minha própria. Essa é a inclinação do próprio Cristo diante desse tipo de problema e conselho dele, por consequência, para mim e para você. Diante da provação, diante da dificuldade, diante da sua vontade de não fazer determinada coisa. O seu anseio é por outra direção. Cristo sabia. Sabia que a ira de Deus iria se derramar nele. E ele quis evitar. Ele quis por um instante se desviar daquele destino dele. E disse, olha, se for do seu anseio, Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. O cálice da sua ira, o cálice da destruição. Porque eu não quero ser destruído. Só que, em última instância, a vontade de Deus deve prevalecer para mim e para ti, assim como prevaleceu com Jesus Cristo. A Escritura nos dá diversos testemunhos de homens e mulheres que não negaram seus sentimentos. Mas, no final do dia, como Jesus Cristo, eles se submeteram ao governo de Deus e não ao governo das suas emoções. Neemias mesmo, se você ler lá o capítulo 1, diante das ruínas de Jerusalém, ele chora, ele jejua, mas ele não se entrega ao desespero. Ele vai, organiza, planeja e reconstrói a cidade, reconstrói os muros. É quando eu e você submetemos as nossas emoções, num primeiro momento, somos tomados por elas, mas depois nos inclinamos à ação e fazemos o que precisamos fazer, independente de qualquer coisa. Davi também, Salmo 56, leia lá depois. Quando ele é perseguido por Saul, ele escreve: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ele não nega o medo, ele ressalta o medo. Em vindo o temor, caso ele venha, não é? Eu confio em você. Eu confio em Deus. Coloco esse medo, coloco esse temor acima de mim mesmo, porque senão, se eu não colocar nas mãos do Eterno, que sabe de todas as coisas, eu vou ser dominado pelo medo. E Davi submete. Está nas suas mãos, Senhor. Ainda Jesus, no Getsêmani, como eu disse antes. Pai, se queres, passa, tira de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Lucas 22, do 42 ao 44. Ele sente a dor, ele sua sangue, mas ele não se deixa governar pela dor. Paulo nos ensina, abre aí, Efésios 4, 26. Abra aí, Efésios 4, 26. Está escrito: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. É assim, irai-vos e não pequeis. Você vai se irar, você vai ter dificuldade, mas não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Aqui mostra, os sentimentos vêm, mas eles precisam de um limite. A nossa ira momentânea não pode tomar lugar no nosso coração e tornar-se rancor, amargor. Também é dito lá em Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma.
E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui nós temos uma chave. A oração, ela transforma a ansiedade, transforma aquela emoção quando você é tomado por uma forte inclinação a desistir, a se desesperar. Naquele momento, quando você entrega nas mãos de Deus, você tem paz. E em Gálatas 5, lá nos frutos do Espírito, Paulo nos diz o seguinte, diversas, né? Amor, alegria, paz, domínio próprio. É bem-aventurança, é fruto do Espírito. Dominar os sentimentos não é só um exercício humano, meu e seu. Não. É fruto da ação do Espírito Santo em nós. É fruto. Fruto do Espírito. Ao invés do fruto da carne. Que entrega o contrário, que entrega ansiedade, que entrega amargor, que entrega ira. Pelo contrário, o fruto do Espírito entrega amor, longanimidade, paciência, benignidade, domínio próprio. É dito também, no Antigo Testamento, Josué 1, lá tem um chamado de não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. O medo vem e vai na vida. Continuamente eu e você podemos ter medo. É comum. Mas o medo não pode ser dono das suas decisões. O medo tem que ser uma emoção que está ali, mas no final das contas você toma a decisão por saber o que é correto se fazer, o que está amparado pela palavra e não aquilo que o seu medo aponta, não é? No Salmo 42 também fala da tristeza no versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus. O salmista prega para ele mesmo, apontando para o seguinte: a esperança em Deus deve dominar, se sobrepor à dor momentânea. Por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus. Espere em Deus. A Bíblia também fala de ansiedade, lá em 1 Pedro 5,7. Lançando ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, sobre Deus. Ansiedade não é resolvida ignorando problemas e se fazendo de bobo. Não. Na verdade, é reconhecendo cada um dos problemas e lançando eles sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus Cristo. Nomeie cada uma das suas emoções diante de Deus. Os salmos são repletos de orações honestas. Você pode abrir depois e ler com calma. Dizer, Senhor, estou com medo, é melhor do que você fingir que está tudo bem, que você não orar, que você não entregar nas mãos do Senhor o seu medo, a sua ansiedade, o seu temor. É melhor. É melhor dizer aquilo que está sentindo diante de Deus, porque aí ele pode dar consolo, não é? Submeta todas as suas emoções, todos os seus pensamentos que vêm do seu coração, antes de tudo a verdade. É dito lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente renovada, num novo nascimento, governa o meu e o teu coração. Metanoia, não é? Vigie ainda diariamente a sua vida. Nós temos que levar todo o pensamento cativo a Cristo, como é dito lá em 2 Coríntios 10. Isso vale também para todas as nossas emoções. Todas as nossas emoções, todas as nossas inclinações são, antes de tudo, submetidas a Cristo. E ainda, cultive a gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos diz o seguinte: em tudo, dai graças. A gratidão disciplina o seu coração contra qualquer sorte de amargura, contra qualquer sorte de murmuração, de tristeza, de ansiedade. Você vai se disciplinando e vai aprendendo a caminhar com Deus. É assim que funciona. Quando você é governado pelos seus sentimentos, você invariavelmente vai cair em problemas sérios. Caim, lá em Gênesis 4,
é alertado por Deus. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 4, do 6 ao 7. É importantíssimo esse versículo. É o próprio Deus alertando o primeiro homicida da história. Leia aí Gênesis 4, 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É isso. Mas sobre ele deves dominar. Você deve dominar o seu desejo. Você deve dominar o seu coração diante de uma tentação. E Caim deixa. Deixa a ira governar. Deixa o rancor. Deixa a amargura tomar conta. E aí, quando a ira, o amargor, a raiva, a cólera toma conta do seu coração, ele assassina o próprio irmão. O que começa com uma emoção não governada dentro do coração de um homem termina numa tragédia, num crime. No primeiro homicídio da história. Minha dica pra você, meu irmão e minha irmã, nessa segunda-feira braba, que você passou, tá em casa agora, assistindo no YouTube, mais essa conversa entre eu e vocês, que é um bate-papo, né? Aqui a ideia não é Domingão do Faustão, não é ficar contando piadinha, nem ficar 2 horas aqui na frente de vocês. É ser sucinto e trazer uma mensagem aplicável. Abra aí, Filipenses 4:7. Filipenses, hoje eu tô pegando pesado com vocês na Bíblia, mas é importante, né? É importante que vocês tenham o hábito de pegar o livro e abrir. Talvez você veja pelo celular, né? Mas abra o livro, anote, tenha familiaridade, navegue bem pelo texto, vai te ajudar. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós, eu e você, todos os cristãos da história da humanidade, volte lá para o Coliseu. Volte lá para o Coliseu. Nenhum cristão consegue dominar as emoções. Nenhum. O mundo está como está porque as pessoas são incapazes de dominar as emoções. É como eu citei anteriormente. Nós vivemos num mundo incontinente de emoções. As pessoas o tempo inteiro precisam demonstrar. E ainda dizem que isso é ser filho de Deus. É uma maneira meio distorcida da realidade, não é? Não faz muito sentido. Ser filho de Deus, na verdade, é apontar o seu caráter para Cristo. Isso é ser filho de Deus. Quando as pessoas se comportam dessa maneira, elas mostram que elas não pertencem a Deus. É o contrário. O contrário. Sem o Espírito Santo, eu e você somos incapazes de dominar nossas emoções. Nós precisamos do Espírito. Ele é um guardião do nosso coração. Um guardião. Ele não nos fez frios, robôs, seres autômatos. Não. Ele usa os nossos sentimentos dentro de nós para nos equilibrar, para nos tornar pessoas firmes e constantes. O sentimento tem que existir. Sem sentimento você não faz nada, você se torna um ChatGPT, se torna um robô, não é? E não é essa a intenção. O sentimento é uma coisa boa, mas você não pode deixar que ele domine, que ele governe o seu coração. Porque se aí fora dizem o tempo inteiro para mim e para você, seja autêntico com o que você sente e haja de acordo com isso, a Bíblia nos diz o conceito oposto. Seja fiel ao que Cristo nos ordenou. É o contrário. Você tira a responsabilidade de si e coloca no próprio Deus. Ele te deu um fardo, um jugo suave. Suave. E aí você submete as suas emoções nas dificuldades diante desse novo jugo para Deus. E Ele vai resolver isso dentro de você. Ele vai te amadurecer. O Espírito Santo vai trabalhar em ti. É assim que funciona, o processo é esse. É difícil, eu reconheço. É duro amadurecer. Mas a gente precisa, não é? No final do dia. Eu e você precisamos constantemente amadurecer. Porque dominar os nossos sentimentos não é anulá-los dentro do nosso coração. A gente não consegue suprimir, abafar. Na verdade, é submetê-los. Submetê-los ao governo de Deus.
Porque só dessa maneira, só assim, o meu e o seu coração deixa de ser uma cidade sem muros, como é dito aqui em Provérbios, e se torna um território guardado pela paz de Cristo. Só que só é possível fazer isso se você submete os seus anseios, os seus sentimentos e as suas vontades ao próprio Deus. Peço que você abra aí para a gente finalizar hoje e você já começar a pensar no resto da sua semana, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Abra aí, Provérbios 4, 23, para que você memorize hoje esse versículo e aplique essa mensagem na sua vida. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração, porque dele, do seu coração, procedem todas as fontes da vida. Eu gostaria que você hoje olhasse, sondasse o seu coração, percebesse todos os seus sentimentos e, com base nisso, caso algo te aflija no dia de hoje, nessa segunda-feira de noite, você tenha condições de olhar para o Eterno, de pedir ao Santo Espírito a seguinte oração: Senhor Deus, eu submeto todos os meus sentimentos, todas as minhas inseguranças, todos os meus medos, toda a minha ira à sua vontade. Senhor, não deixe que eu seja dominado por esses sentimentos, que eles governem a minha vida. O governo da minha vida é feito por ti e exclusivamente por ti. Tira, Senhor, das minhas mãos, do meu coração, dos meus sentimentos falhos, o controle das minhas atitudes. Que antes de tudo, as minhas atitudes, o meu caráter, o meu testemunho público apontem para ti. Apontem para a pessoa de Jesus Cristo. Tem misericórdia de mim, Pai, pois por diversas vezes sou tomado pelos meus sentimentos. E quando tomado por eles, ajo de uma maneira errática e peco contra ti. Senhor, ajuda-me, Pai. Dá-me condição de ser íntegro diante de ti e apontar cada vez mais o meu caráter para a pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor me capacite para isso. Em nome de Jesus, eu peço e te agradeço. Amém. Amém, amém. Segunda-feira boa, finzinho de noite aí para você, para sua família. Que você curta o vídeo aí, deixe também um comentário, é muito importante, compartilhe. De repente você tem alguém aí mais coração quente, que toma as medidas mais súbitas na vida e que precisa desse autocontrole, envie essa mensagem para ele. Vai ser muito importante que nós centralizemos as nossas ações, os nossos anseios, vontades, inclusive os nossos sentimentos, na vontade do Eterno. Em nome de Jesus, tenha uma excelente semana. Amanhã, às 6 da manhã, tem devocional por aqui. Grande abraço.